Ação iniciada. Bom dia, boa tarde a todos os presentes, alunos e alunas. Vamos fazer hoje nosso sexto CA, que é referente a P6. Conforme acabei de falar há pouco, eu sou uma pessoa mais leve, porque estou com as provas praticamente em dia. E aí, Letícia, quando eu ficando livre agora, eu vou ter mais tempo para gravar vídeos. Então, ainda vou tirar o atraso da gravação de vídeos que eu estou com vocês, tá? E eu espero até quinta-feira tirar todo o meu atraso. Se Deus quiser, vai dar para tirar o atraso aí até quinta-feira, viu? E tentar me adiantar, ficar até gravar vídeos na frente agora, que é o que eu tinha prometido, e em função dessa grande carga de provas que eu tenho, eu não estou conseguindo fazer esse prometido, né? Só consegui fazer isso em 2 ou 3 aulas. Boa tarde, Larissa, que acaba de entrar. Boa tarde, professor. E boa tarde, Samuel, também, que acaba de entrar. Boa tarde. Bem, conforme foi oferecido antes do período que começou a ser gravado, eu ofereci exatamente como na aula passada, de começar fazendo a correção, comentando a P5, tá bom? Então, eu vou corrigir agora, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Tela compartilhada. Tá aqui, pessoal, a P5. Então, vamos lá. Vamos lá, o gabarito da prova é o seguinte, né? Eu pedi para fazer o gráfico, é a primeira coisa que eu pedi. Pedi para dizer quem é o domínio máximo, né? Quem é o domínio máximo, quem é a imagem e quem é o período. Bem, período é 2π sobre C, o C vale meio, então C é 2π sobre meio, que a função secante é sempre 2π, né? Inicialmente, então 2π sobre meio vai dar 4π. Então o período era 4π. A imagem, ela variava de n menos 15 até mais infinito, e de menos infinito até n menos 17. Tá? Então, esse era o gabarito geral da imagem. E o domínio máximo é justamente os valores em que como secante é o inverso do cosseno, que é onde o cosseno vale zero, e divisão por zero não existe. Então, o cosseno vale zero em 90 mais κπ. Mas aí o ângulo que está aqui dentro é x sobre 2. Aí tem que passar esse 2 para o outro lado, e o domínio fica isso. São todos reais, né? Todos reais, menos esses números aqui. Tá? Todos reais, menos esses números que estão aqui. Pronto. E o gráfico é o formato típico da função secante, com a novidade que, como tem um menos aqui fora, então ele é negativo aqui na região do 0 grau, tá certo? Do zero. O que mais? Sim, um erro muito comum que eu tirei ponto de muita gente que não fez, não informava alguma das coisas, né? Faltava, ou não dava o domínio, ou não dava a imagem, ou dava o período, ou dava errado. Mas um erro muito comum foi a falta das assíntotas. A falta das assíntotas foi uma coisa que retirou pontuação de muita gente. Fazia até um gráfico que estava até razoavelmente correto. Tá. Outro erro comum era a pessoa até fazer a assíntota, só que fazia um gráfico assim, vou apagar esse meu aqui, ó. Vou apagar esse meu aqui, ó. E fazia um gráfico mais ou menos assim, ó. Ou seja, aqui a função não está se aproximando das assíntotas. Então eu precisava ver um gráfico, né, onde a curva se aproximasse, ó, da assíntota sem nunca tocar. Tanto para um lado quanto para o outro. Então, a falta das assíntotas, ou uma assíntota fictícia, onde você usa, faz ela, mas não usa a assíntota para fazer o gráfico, porque a ideia da assíntota é justamente ajudar a fazer o gráfico. Esse foi um motivo de desconto. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão? Ninguém? Só para a gente ter uma ideia aqui de como é que ela foi, mais ou menos acertada aqui, ó.
a média dela foi 1,9. Ela vale 3,75, então a pontuação dela média foi mais que um pouquinho mais que a metade. Mas foi foi a de pior pontuação, não. A de pior pontuação foi a quarta. A de melhor pontuação foi a segunda. Segunda foi onde vocês tiveram a melhor média, a melhor nota, melhor desempenho. A quarta, onde tiveram o pior desempenho. E esse 1,9 eu colocaria entre as três menores. Só fica maior do que essa e essa aqui. Outro comentário que vale a pena ser registrado é que a P5 teve média 16,2, que corresponde exatamente à mesma média da P4, que também foi 16,2. A menor média até agora foi a P3, que foi 16,1, e a maior média até agora de vocês foi na P2, com 18,4. A P1 e a P2 até agora foram as mais altas. Ou seja, quando trigonometria estão tendo notas menores que o primeiro assunto, não é isso? Concordam? Concordam, pessoal? Concordo. Beleza, tá. Alguma pergunta sobre a primeira questão ou posso ir para a segunda? Pode ir para a segunda. Então vamos para a segunda. Olha o meu gabarito como foi simples, né? Um ângulo ao quadrado, não interessa quem seja ele. Um cosseno de um ângulo ao quadrado, mas o seno desse mesmo ângulo ao quadrado sempre dá quanto, pessoal? Sempre dá 1. E lá foi gente calcular esse resultado e esse separadamente para sofrer, para no final de muitas contas chegar ao número 1. Tá? Aqui eu tive que escolher um N, né? Não tinha jeito, porque... sim. Se alguém quiser saber aqui, qual foi meu gabarito aqui? Meu gabarito foi esse aqui, ó. Eu vou aqui e criei no Excel, ó, uma resposta, ó. Então, o número 1 deu resposta 0,13, o número 2 deu resposta 1, o número 3... Por quê? Porque eu boto uma fórmula aqui, ó. Eu boto essa fórmula aqui e depois e depende desse número de cima, que é o número da chamada, 1, 2, 3, e aí ele faz a conta para mim. Tá? Alguém quer perguntar o resultado da segunda de algum de vocês, que tem errado ou não? Estão vendo aqui, não estão? Estamos. Então, beleza. Tá aqui até o 33. A nossa chamada vai até 33, então estão todos aí. Pronto. Então, só para dizer aí esse gabarito. Mas voltando para lá. Que mais? Essa conta aqui sempre vai dar 1, porque o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu complementar. Então, quer dizer que esses dois caras são iguais, e a divisão dos caras iguais dá 1. Então, aqui também dava 1. Então, basicamente, o que variava de um para outro era só esse e esse aqui. Então, no caso, para n igual a 1, deu cosseno de 150, né? E cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. E quando n igual a 1, vai dar seno de 240, e o seno de 240 é o menos raiz de 3 sobre 2. Agora, um erro que foi muito cometido foi aqui, ó. Aqui já tem um menos. E aí o ângulo era do terceiro ou do quarto quadrante. Aí dava menos, né? E menos com menos dá o quê? Mais. Dá mais. Muita gente errou aqui nesse mais, hein? Ou seja, ignorou esse menos aqui. Esse foi um erro que algumas pessoas cometeram. Não sei se algum dos presentes cometeu, mas eu diria que pelo menos umas 5 pessoas cometeram esse erro. Alguma pergunta? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui eu quis botar um gabarito, mas depois eu desisti. Isso aqui não é gabarito, não. Só isso aqui. Pronto, pessoal? Perguntas? Então, por exemplo, nesse caso do n igual a 1, essa resposta que aparece lá no meu gabarito é 0,85, aqui vai dar mais ou menos 0,13 aqui. Ó. Então, essa é a resposta aqui do n igual a 1, tá? É a solução para n igual a 1. Obviamente, teria que fazer para cada um. N igual a 2, qual é a resposta? É a mesma coisa. Só que eu não fiz essa conta de 1 por 1. Eu usei o Excel, porque eu uso a matemática a meu favor. Senão, eu estava lascado, né? Perguntas?
Nenhuma? Essa foi a questão de maior índice de acerto da prova. Você viu lá a média 2,5. Mesmo assim, muitas pessoas erraram. Posso ir para 3? Pode. Vamos para 3. Essa questão, eu acho que o acerto também foi alto, né? Deixa eu só ver lá no... Aqui. Qual foi a média dessa questão? Foi 2,02. Média 2. Pensei até que tivesse sido mais alta. Bem, aqui o que é que tem? 1 menos cosseno ao quadrado de um ângulo é igual ao seno ao quadrado desse ângulo. Então, esse cara daqui cancela com isso aqui. Né? Cotangente é cosseno sobre seno. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. Faz o MMC. Ao fazer o MMC, vai aparecer no numerador seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que vale 1. E depois esse cara corta com esse e esse cara corta com esse. Um erro bem comum foi o seguinte. A pessoa escreveu aqui, em vez de mais, escreveu vezes aqui. E fez um corte já de imediato aqui. Porque se fosse vezes, realmente podia cortar já a gente aqui. Mas não era vezes, era mais. Tem tangente mais cotangente. Esse foi o erro mais comum que eu detectei. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa questão? A resposta mais comum é dizer que cosseno é igual a cosseno, né? Era o que acontecia. Mas também aceitei quem escreveu cosseno é igual a cosseno e chamou esse cara aqui de seno ao quadrado de nx e do outro lado aparece o seno ao quadrado de nx. A resposta mais comum foi cosseno igual a cosseno ou seno ao quadrado igual a seno, ou cosseno mais seno ao quadrado igual a cosseno mais seno ao quadrado. Essas foram as respostas mais comuns de vocês que foram aceitas. Tem várias maneiras de mostrar a igualdade. Perguntas? Nenhuma? Posso ir para 4? Pode. Na quarta questão. Quem lascou vocês foi o item 32, não foi? A resposta correta é 7. As corretas são a 1, a 2 e a 4. E as demais são falsas. E está mostrado aqui, né? Já está mostrado aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que já está mostrado. E a questão que mais vocês erraram foi a questão 30, foi o 32, que muita gente botou que era verdade. Então, mais 32, muita gente respondeu 39. 39 estava errado. Por quê? Ele diz o seguinte, o cosseno do arco duplo de um ângulo é sempre maior que o seno deste ângulo. Vou aqui para a mesa, tá? Professor, Oi. eu queria fazer um comentário sobre esse item. Esse pode item comentar. 32, para falar a verdade, ele foi o que mais me deu trabalho, porque eu fui fazendo os cálculos e eu não botei falso com 100% de certeza, porque eu fiz com 2 ângulos e deu igual. Aí eu fiz com outro e deu maior. Aí eu fiz, meu Deus, então qual é o certo? Ele é maior sempre ou não? Então, esse foi o que eu tive mais dificuldade. Ó, ele afirma o seguinte, o cosseno do arco duplo é sempre maior do que o seno do ângulo. Opa. Isso não é uma inequação, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Então, o que eu tenho que resolver é uma inequação, na verdade, nesse 32. Na verdade, você tem que resolver uma inequação se você quiser saber a resposta genérica. Aí, o cosseno do arco duplo tem uma fórmula que eu deduzi para vocês. É aquela que tem 3, tá? Que pode ser cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que pode ser 2 cosseno ao quadrado menos 1,
e pode ser 1 menos 2 seno ao quadrado, que é essa que eu vou usar aqui. 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Por que eu prefiro essa? Porque quem é que aparece do outro lado, pessoal? Qual é a função que aparece do outro lado? Não é seno? Então, para mim, é interessante que apareça seno também, porque agora eu posso fazer uma troca de variável. No lugar de seno, eu posso colocar quem no lugar? Uma nova letra. Vou chamar aqui de A. Como é que fica? 1 menos 2A ao quadrado maior que A. O que é isso, pessoal, agora? O que é isso, pessoal? Uma inequação de que agora? Uma inequação De segundo grau. Exatamente. Nós aprendemos ano passado isso. Vou passar todo mundo para o mesmo lado, é assim que resolve. Então, qual é a ideia desse processo? É pedir ajuda de uma função. Você diz que aqui é uma função no caso de A, né? Uma f de A, e faz um esboço do gráfico dela. É uma parábola, né? É uma parábola. Então, vamos fazer o esboço do gráfico dessa parábola aqui rapidinho. Ou seja, como se eu tivesse a função y igual a 2... A gente está habituado a usar x, né? Podia usar x só para ficar yx aqui, o normal. Mas é o a, né? A variável a. Como vai chamar a variável, tanto faz. Pronto. Aí, para fazer o estudo do sinal de uma função, fazer o esboço, eu preciso das raízes. Então, o primeiro passo é igualar a zero para achar as raízes. Opa. Para achar as raízes. Então, as raízes aqui vai ser delta 1 menos 4AC. Então, vai dar 9 aqui. Então, x vai ficar menos b, mais ou menos raiz de 9, que é 3, sobre 2a, que é 4. Então, nós temos duas raízes. Quem são? 2 quartos, que é 1 meio. E eu não vou usar x, não, porque x vai... Deixa eu manter a letra A, porque vai confundir com o x que eu tinha lá no início, tá? Vamos deixar a letra A mesmo, tá? A gente não fazer confusão. A. Então, a linha vai ser isso aqui, e a duas linhas vai ser quem? Menos 1 com menos vai dar menos 4, sobre 4 vai dar menos 1. É uma parábola côncava para cima, com raízes menos 1 e meio. Uma parábola côncava para cima, com essas raízes aqui. Ele quer que a função seja f de a, que é o y, seja menor do que zero. Eu estou lendo aqui da direita para a esquerda, então eu leio menor. Menor que zero é essa região aqui. Em outras palavras, o seno, achei o valor do A. Ó. Então, o seno de x é um cara entre menos 1 e meio. Entre menos 1 e meio. Indo para o ciclo trigonométrico, olha que legal agora. Menos 1 está aqui. Meio está aqui. Né? E o seno tem que ser maior do que meio, desculpa, menor do que meio e maior do que 1. Ou seja, essa região toda serve. E o meio acontece aonde? No 30 e no 150. Então, ela é verdadeira para qualquer ângulo nessa região pitada. Qualquer ângulo fora dessa região, que é essa região aqui que eu vou pintar de vermelho, vai dar errado. Entendido, galera? Sim. Pronto, então eu resolvi uma inequação. Tá? Aí se você depois agora pode substituir valores, se você quiser, para testar. Tá? Fica à vontade para substituir valores. Mas, na verdade, essa questão era uma inequação de trigonométrica. Tá? Então, foi essa questão que vocês mais erraram. Sem dúvida, foi a 32. Ah, sim. Lembrando que o número 1... para o número 1, essa afirmação ficaria verdadeira, pessoal. Ó, é ou não é verdade? Se eu botar n igual a 1 aqui. Não, ficaria falsa. Ficaria falsa porque ele está dizendo que não vale, tá certo?
E se eu boto o n igual a 1, ela fica verdadeira. E aí a frase fica falsa porque diz que não vale. E para o número 1 vale. Tá? Então a soma é 7 para quase todo mundo. Para o número 1, a resposta é 3. E para todos os demais, a resposta é 7. Perguntas? Comentários? Uma inequação pode ser dada, né? Pode ser dada algebricamente e pode ser dada com português, seu pessoal. Então, fiquem ligados agora para essa situação. Isso aqui era uma inequação. Acho que ninguém percebeu que tinha que resolver essa inequação, né? Aí, um outro jeito de resolver é como... Foi Larissa ou foi Letícia que falou que levou muito tempo pensando nela? Quem foi? Galera? Letícia. Foi Letícia. Então, pode fazer como Letícia, ficar atribuindo valores. Só que, Letícia, se aparecer um número sequer, que não dá maior, que o cosseno do arco duplo não é maior, é igual, por exemplo, como você viu, então já falha. Entendeu? Já falha. Cosseno é maior. Acho que tá tudo certo aí, né? Não errei nada não. Se não tiver cometendo nenhum erro aqui na solução, deixa eu só verificar aqui se eu não errei nada. Menos 1,5. É isso aí, pessoal, tá? Ok. Perguntas, comentários sobre a questão 4. Vocês podem pensar em tudo que eu falei, e se quiser discutir depois, mais tarde, pode ser, viu? Não tem problema não. Posso ir para 5? Pode. Na questão 5... Ah, sim, outro erro comum, tanto da primeira quanto da quinta, que é essa 5 agora, é que a pessoa faz só um ramo desse. Só um pedaço desse. Né? E como eu queria, né, o domínio máximo, é claro que são vários pedaços desses. São vários pedaços desses. Então, você tem que fazer um primeiro pedaço, depois né, os pedaços iguais a ele, que é o período. Mas vamos lá. Gabarito, qual é dessa questão? O período, como é tangente, é π sobre c. O c vale 2, então π sobre 2, 90 graus é o período. Então, essa distância aqui é de 90 graus. A imagem é formada por todos os reais, não tem, a função tangente nunca tem restrição na imagem, todos os valores recebem. E o domínio máximo vai corresponder aos pontos onde tangente é seno sobre cosseno, onde o cosseno dá zero. Então, o cosseno dá zero em 90 mais κ. Ou seja, no 90, no 270 e assim por diante. Então, você pega o argumento, que é 2 que multiplica x mais 3, e diz que tem que ser diferente desse cara. Aí resolve essa inequação e descobre que x tem que ser diferente de menos 15 mais 90k. Então, essa primeira assíntota aqui, ó, quando eu faço k igual a 1, vai dar 75 graus. Essa outra assíntota aqui é no menos 15 graus. Quem seria a próxima assíntota que eu não fiz aqui? Ó? Quem seria a próxima? Para fazer k igual a 2. Aí vai dar 180, vai dar 165 graus. E assim por diante. Tem outra assíntota aqui, ó. Essa vai ser menos 90 com menos 15, vai dar menos 105 graus. E assim por diante. Existem infinitas assíntotas. Então, um erro muito comum também foi só chegar a pessoa fazer só um ramo. E não fez mais nenhum outro. Né? E eu estou falando em domínio máximo. Então, tinha que ter colocado os demais ramos. Né? Se o domínio fosse só... o domínio fosse só de menos 15 a 75, aí tudo bem, justificava colocar só um ramo. Mas o domínio era máximo. Pode perguntar. O senhor penaliza quanto por ter feito só um ramo? Penalizou quanto?
O erro em si de um ramo só, eu costumei tirar, acho que um 0,75, mais ou menos. Agora, o desconto também varia da qualidade do gráfico, tá certo? O desconto tem várias formas de desconto. A pessoa que, né, por exemplo, outro tipo de desconto que eu dou, a pessoa tem que ter marcado pelo menos um ponto dessa função, né? Então, esse ponto aqui, por exemplo, ó, o π sobre 6 manda para o n menos 17. Então, um ponto, ou pelo menos mais de um ponto, tem que ter sido marcado com clareza no gráfico. Se a pessoa não marcou pelo menos um ponto com clareza, eu descontei também. Tá? Então, assim, tem vários tipos de desconto. Agora, só botar um ramo, eu acho que eu terei 0,75. Tá, ok. Mas se você tiver alguma dúvida sobre a correção da sua prova, entre em contato que eu volto a olhar, tá certo? Tá bom. Tá? Então, a assíntota mal feita, a assíntota que não está a linha reta, né? Você pode fazer em casa com a régua, então era bom a assíntota estar reta realmente, né? Lógico, as divisões mal feitas, né? Também. Então, assim, você tem vários motivos para você descontar num gráfico, tá? Então, a análise geral do gráfico, eu dou uma pontuação. Não, esse gráfico tá bom, esse não tá bom, e eu dou uma nota geral aí, pensando nesses vários erros de gráfico. Mas o gráfico valia mais ou menos metade da questão, tá certo? A outra metade era responder isso aqui. De uma forma geral, essas 3 respostas era metade da questão, e fazer o gráfico era a outra metade. Tudo bem? Foi esse o meu critério de correção. Agora, se você tiver alguma dúvida sobre a sua nota, e se a nota que eu te dei foi menor do que você esperava, que você acha justa, você entra em contato que a gente conversa. Mais alguma pergunta? Não? Pode ir para 6? Pode. Pode. Bem, esse é o típico gráfico da função cosseno, né? Então, era bem típico, né? Quando você começa com meia para cima, né? Depois uma para baixo, depois meia para cima, é claro que a função é cosseno. O que permite, então, que não precisa usar o D vale 0, nesse nosso problema. Quando você já identifica claramente a mesma cara de uma das funções, é porque o D é 0. Para chegar no período, você observa do gráfico que o período vale 180. Se o período vale 180, você iguala o 2π sobre c a π, né? Que é 180. E aí você descobre que o c tem que valer 2. Tá? O c tem que valer 2 obrigatoriamente. O c, então, não depende do n, né? Esse ponto médio aqui é o 2n, ó. Indica o quanto ele subiu em relação ao zero, né? A função cosseno, em geral, está no zero. Ela está centrada no zero. Então, ela está centrada aqui no 2n. Então, esse é o valor do A. E a variação aqui, a imagem, ela vai de 3n a n. Isso dá uma variação de 2n. Então, quer dizer que o intervalo normalmente seria do menos 1 a 1. Do menos 1 a 1, a variação é 2. Se a nossa variação é 2n, é porque aqui tem uma variação de menos n a n. Só que aí você tem que somar com o valor do A, que é 2n, né? Então, se eu somo 2n com menos n, vai dar esse n daqui. E se eu somo 2n com mais n, vai dar esse 3n daqui, ó, da imagem. Então, o B é n e o D vale 0. Então, o formato da função é esse aqui. Teve muita gente que chegou e escreveu isso aqui como resposta, tá? Mas não se deu trabalho sequer de substituir o n dela. Né? E não disse como é que chegou no A, como é que chegou no A, como é que chegou no B, como é que chegou no C e como é que chegou no D. Então, quem botou só a resposta, eu acho que eu dei, acho que foi 2 ou 1,5. Agora eu não sei se foi 2 ou 1,5. Ou seja, mais ou menos metade da questão, né? Em termos práticos. Mais ou menos metade da questão eu dei para a resposta, mas a outra metade foi para a argumentação.
Então, quem não argumentou não ganhou pontuação máxima, apesar de escrever a resposta correta. Tá muito claro isso no enunciado da prova, não tá? Tá aqui no cabeçalho da prova, que informação? O que é que diz aqui no cabeçalho da prova? Todas as questões devem ter o quê? Uma o quê? Justificativa para a resposta encontrada. Não pule etapas. O caminho é mais importante do que a resposta. Tem essa recomendação na prova, sim ou não? Sim. Tem ou não tem? Então, quem pula etapas, você está correndo o risco de se lascar. A única questão da prova, que se a pessoa só botar a resposta, eu vou dar a nota máxima, qual é? É só essa questão aqui que a chance de você chutar e acertar é muito baixa. Então, só nessa questão aqui é que eu costumo dar nota máxima para a pessoa que só dá a resposta. Como a chance, né, de acerto é baixa, eu me permito fazer isso. Se a chance de acerto fosse alta, eu ia exigir também a justificativa. Mas como o índice de acerto nessa questão costuma ser baixo, eu me permito fazer isso. De aceitar sem justificativa. Agora, nessa questão, quem justifica, mesmo que erre, aí eu pontuo, tá certo? Nessa questão, se você erra a resposta, você errou só um item, acertou os demais, mas você, para cada item, você explicou o que você fez, você ganha pontuação. Agora, para quem só bota a resposta aqui no final e erra, ganha 0. Então, é uma das pouquíssimas, é a única questão da prova que eu costumo dar 0. Olha para cá, para ver se não é verdade. Olha aqui, ó, questão 4. Ó. É a questão com mais zeros, ó. 0, 0, 0, 0, ó. Vai ser difícil encontrar, ó, desse aluno. É o único 0 desse aluno, Ih, eu tô botando o nome sem querer, pessoal, desculpa. Foi mal. Pronto, para ninguém ver o nome. A questão 4 é a que eu costumo dar mais zeros, sem dúvida. Porque... Agora, outra coisa que eu também fiz na questão 4. Quem acertou todas e errou só uma, eu dei 1,5, pessoal. Mesmo sem justificativa, tá certo? Porque a pessoa só errou uma. Então, teve uma tolerância de, um erro apenas ainda pontuou. A partir de dois erros, eu dei 0. Foi esse critério que eu usei. Tá claro? Voltei para 4 sem querer, porque eu estou falando da questão da justificativa, que faltou para muita gente aqui. Botou a resposta correta, e toda vez que um aluno coloca só a resposta correta e não justifica, adivinha o que é que passa pela minha cabeça? Se coloca no lugar do professor. Cola? Cola? Exatamente. A minha primeira impressão é que colou. Lógico. Ou colou de outra pessoa, ou colou... Existem softwares para fazer isso também, não existe ou não? É ou não é verdade? Nas provas do primeiro ano, por exemplo, nas equações e inequações, você tem software que você bota aí na equação e ele resolve para você. Só que a solução do software ele vai estar de uma forma meio padronizada e pulando etapas. Então, eu percebo também que a pessoa usou o software, mesmo dando a resposta correta e mesmo tendo até algumas etapas intermediárias. Mas, mesmo com algumas etapas intermediárias, ele pula etapas importantes, que não devem ser puladas. Tá? Então, é esse o meu critério. Se alguém discordar, a gente pode conversar, mas esse é o meu critério. Pode ir para 7, pessoal, ou não? Pode. 7ª questão. Foi uma questão, uma equação tranquila, porque bastava isolar o secante, e a secante de x dava mais ou menos 2. Quando você passa do 2n para o lado de cá, e passa o 3n dividindo, pronto. Vai dar secante ao quadrado de x igual a 4, secante igual a mais ou menos 2. Quem chegou até aqui, eu dei 2. Só que muita gente parou aqui. E não terminou o problema. Ou seja, resolver uma equação é dar o valor da variável. E não o valor da secante da variável. Vocês acharam o valor da secante da variável. Eu queria o valor da variável. E aí foi legal que muita gente percebeu que tinha 4 soluções, mas que você podia juntar essa com essa e transformar numa só aqui, e essa com essa e transformar numa só aqui. Então a resposta era essa daqui, a resposta final.
Perguntas? Nenhuma? Nenhuma? Então, a última questão da prova isola o seno x, então passa o 1 para cá, então fica 2 seno x igual a n, seno x é maior que n sobre 2. Exceto para o número 1 da prova, o número n igual a 1 teria solução. Para todos os demais, a partir do n igual a 2 em diante, o seno x dava maior do que 1. Se n fosse 4, por exemplo, seno x dava maior que 2, e assim por diante. A gente sabe que o seno só existe quanto, pessoal? O seno só existe o quê? Intervalo do menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Então, se eu estou querendo que o seno seja maior do que... Se eu estou querendo que o seno x seja maior do que um número que já é superior a 1, é claro que o conjunto de solução é vazio. Então, essa é a resposta do número da chamada 2 em diante. Todos esses aqui tiveram essa resposta. O número da chamada 1 teve essa resposta aqui. Tá certo? Foi entre 30 e 150. Todos os demais, o conjunto é vazio. Essa foi a questão, talvez, mais tranquila da prova, na minha opinião. Bastava saber que o seno é um número, seno de um ângulo é um número que varia de menos 1 a 1. Se você dá na equação que o seno tem que ser maior do que um número que já é maior que 1, então é impossível. Tá claro, pessoal, ou não? Tá. Tá? Pronto. Então, depois, volto a falar, não sou perfeito, posso cometer erros de correção, e se alguém está achando que eu fiz correção indevida, ou menos do que... Agora, seja honesto. Me procure também, quando eu corrigi para menos, também, quando eu botei para mais, também me procure. Tá certo? Seja honesto. Porque quando você pedir para eu rever, obviamente eu tenho o direito de rever também todas as outras correções, tá bom? Então, assim, essa clareza de que eu posso errar, não tem nenhum problema que eu erre, né? Agora, o erro pode ser nos dois sentidos, né? Pelo menos eu não tenho, intenção de prejudicar ninguém. Mas eu posso errar. Então, se você viu algum erro em alguma questão, você entra em contato comigo que eu faço a devida recorreção. Tá bom? Tá bom, pessoal? Tá bom. Podemos começar, então? Finalmente, agora? Vamos aqui para P6. Pronto, tá aqui. Pronto, eis aqui a P6. Perguntas? Quem já tentou fazer a P6 aí? De vocês? Eu já tentei. Quantas questões? Alguém já tentou fazer todas? Eu Sim ou não? fiz as 4 primeiras de números complexos. Já tentou fazer as 4 números complexos? Está conseguindo fazer? Consegui. Eu diria que a parte do número complexo está mais fácil, né? De uma forma geral. Eu deixei a mão bem leve nos números complexos. Eu só não tentei fazer a 2, mas o resto tudo eu fiz. Tentei, quer dizer. Só 2 que não tentou. E quais as dúvidas de vocês? O que é que vocês gostariam de perguntar a respeito dessa prova? Na 3, esse 13 mais... N mais... Tá aqui, ó. Se um triângulo retângulo, se um triângulo ABC retângulo tem hipotenusa B dada por N mais 10 e cateto AC dada por N mais 3, calcule N mais seno de 2B sobre N
mais n vezes b sobre 2. Qual é ou quais são as suas dúvidas? Esse sobre N é só no N mais seno de 2B, né? O seu número da chamada qual é, por exemplo? 13. 3, 13. 13. Então, o seu lado AB vale Não, 23, não é isso? isso eu já sei, é. Esse Ah, 13. mas vamos com calma. Tudo tem N. O seu Tá. lado AC vale quanto? 16, não é isso? 16. E a expressão fica, então, 13 mais seno de 2B sobre 13, mais 13 vezes o cosseno de B sobre 2. Entendido ou não até aí? Sim, eu só tava em dúvida desse 13 dividir a quem? Esse N. Esse 3, como é que é? Esse 13, ó. Sim, é só esse 13 aí que eu tava em dúvida em quem ele Como eu dividiu. não usei parênteses, então esse vezes só pode ser referente a esse cara aqui. E como eu também não usei parênteses, esse dividido só pode ser em relação a esse cara aqui. Se fosse em relação a todo mundo, eu tinha que usar um parênteses, tá certo? Um colchete, alguma coisa desse tipo. Como eu não usei, é isso aí. Tá. Ficou claro? Sabe quem é Ficou. B, né? Oi? Sabe quem é B, né? Que aparece aí? Não aparece B aqui? Quem é B? Não sei. Não está no enunciado, não? A letra B não aparece no enunciado, não? É o seno e o cosseno? O seno, no caso? Não, eu estou perguntando B. Simplesmente o que é B? A letra B. B é um ângulo? É um ângulo, exatamente. Nós temos o triângulo retângulo, ó, ABC, de hipotenusa AB e cateto AC. Então, ele dá esse cara daqui, dá esse cara daqui, não é isso? Sim ou não? Então, Dá. o ângulo B é esse daqui, né? Esse é o ângulo B, né? Tudo bem ou não? Tudo. Sim. Ok, João? Ok. Então, B é um ângulo. Então, quando eu pergunto seno de 2B, é 2 vezes esse ângulo. Então, se você conhece desse triângulo, se você conhece desse triângulo aqui, esse cara e esse, vamos botar os valores lá para você, João. Aqui é 23 e aqui é 13, 16. Então, você tem como descobrir o que desse ângulo B aqui? Seno e cosseno? Seno e cosseno, exatamente. Você vai descobrir o seno e o cosseno dele, vai achar o seno B, vai achar o cosseno B, e depois, para achar seno de 2B, vai usar a fórmula, não é isso? Que foi ensinada, né? Não foi Isso, ensinada a fórmula para o seno de 2B? Sim ou isso. não? Foi. Aí você coloca ela aqui. Qual é? Alguém lembra? Se alguém lembrar, eu vou escrever. Cateto oposto sobre hipotenusa? Não, eu não perguntei a fórmula do seno. Eu perguntei a fórmula do seno de 2B, que foi deduzido na aula passada. Foi deduzido. Está aqui. E eu também deduzi na aula passada o seno do arco metade. Alguém lembra de nenhuma das duas, não é isso? Pronto. Mas tem fórmulas que foram ensinadas na aula, mas essas fórmulas vão precisar do seno de B e do cosseno de B, que você acha a partir do triângulo retângulo. Tá claro o procedimento para resolver a questão? Sim ou não? Sim. Aí o cosseno vai ficar x sobre hipotenusa, que não tem o lado CB, né? Aí para achar o cosseno, usa a relação fundamental? Se você tem dois lados de um triângulo, como é que você, de um triângulo retângulo, como é que você acha o terceiro? Gente, se vocês têm dois lados de um triângulo retângulo, como é que acha o terceiro? Oi? Usa a lei fundamental. Você até pode usar a lei fundamental, é um jeito. Perfeito, lei fundamental. Mas outro jeito de fazer isso, se você tem dois lados de um triângulo, o que você faz para achar o terceiro lado?
Faz teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, exatamente. Aí você, com o teorema de Pitágoras, você acha o terceiro, e com o CB você acha o cosseno, né? Porque o cosseno é o cateto adjacente. Então, o cosseno precisaria de CB. Mas você pode ir pela relação fundamental também. Você pode achar o seno de B, que é mais rápido, e o cosseno de B pela relação fundamental. Então, com seno B e com cosseno B, você acha o seno de 2B. Ninguém lembra da fórmula do seno 2B, né? Que eu ensinei na aula passada? O que eu fiz para resolver, para deduzir isso aqui? Eu fiz o quê? Foi isso aqui não, pessoal? Foi. E usei o seno da soma, né? Aham. Tem uma fórmula pronta, que vale a pena saber a fórmula pronta, porque quem sabe a fórmula pronta ganha tempo. E por isso que eu perguntei a vocês e ninguém respondeu. Então vale a pena saber. Mais perguntas? Mais perguntas? A fórmula é seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. E isso é a fórmula do seno da soma, tá certo. Mas eu já perguntei a fórmula final do seno do arco duplo. Eu deduzi. É 2 vezes seno B cosseno B. Isso foi deduzido. Se você tem o seno e tem o cosseno, olha como é rápido chegar no seno do arco duplo. Assim como eu usei na aula de hoje, o cosseno do arco duplo também, ó. Olha aqui, naquela questão que eu resolvi aqui, ó. Cosseno do arco duplo, também deduzi na aula passada. Olha aqui, eu usei ela também aqui, ó. Então, o arco duplo é importante. O arco duplo, vai saber a forma do arco duplo, vai fazer com que você resolva questões com rapidez. Professor, como é que você memoriza? Eu memorizo justamente a partir da soma. E depois de fazer alguns exercícios, depois de pouco tempo você memoriza. Mas fazer alguns exercícios é a melhor ferramenta para memorizar isso aqui. E o seno do arco metade, qual é? Raiz de 1 menos cosseno de B sobre 2. Essa é a fórmula do seno do arco metade. Mas olhem no vídeo lá como é que deduz e entendam como é que chega nessa fórmula, porque ficar decorando, né, decorando a fórmula sem saber de onde vem, eu não quero que vocês façam isso em hipótese nenhuma. Quero que vocês memorizem sabendo de onde vem, que foi o que eu fiz na aula. Na aula eu disse de onde vem. Ou eu estou errado? Deduzir ou não deduzir as fórmulas? Deduziu. Deduzir. Então, o que eu estou dizendo é que vale a pena memorizar se você sabe deduzir. Mas só memorizar sem deduzir não vale a pena. Não recomendo fazer isso. Não vai dar certo. Você vai esquecer em pouquíssimo tempo. Então, é uma memorização à toa. Mais perguntas sobre a 3? Vamos para onde agora, então? A 4. 4. Qual sua dúvida na 4? Tem que calcular o cosseno de 3x, né? Isso. Você tem alguma ideia de como é que você vai calcular o cosseno de 3x? Aí Uma tem ideia. a fórmula 2x, não, 2 cosseno, cosseno ao quadrado de x menos 1. Você está pensando em usar essa fórmula aqui, do arco duplo? Isso. Aí Tá. eu poderia Mas trocar ainda não chega nela, porque aqui aparece 3x. Como é que eu transformo 3x em 2x ainda? Você poderia usar essa fórmula aí e depois usar a fórmula da soma. Como seria? Quem é cosseno de 3x? Cosseno de quem? Faria essa fórmula aí que já tá do arco duplo. Não, Aí eu depois não posso começar por ela. Eu não posso começar por ela, porque o começo do problema, eu quero chegar aqui. Tudo bem. Você pode fazer, tudo bem, mas como você vai chegar no cosseno de 3x? Que é o mais importante. A partir de quem? 3x é igual a quem, pessoal? Usando uma soma, pessoal, pelo amor de Deus. X mais X mais X. Uma mais melhor do que essa.
Pode não? Pode. Pode. 2x mais x não é 3x, não? Aí usa a fórmula do cosseno da soma, não é isso? De 2 ângulos. Porque eu não ensinei cosseno da soma de 3 ângulos. Ensinei a fórmula do cosseno da soma de 2 ângulos, não foi? Sim ou não? Foi. Alguém lembra da fórmula do cosseno da soma? Cosseno vezes cosseno menos seno vezes seno. Exatamente. É o cos sem 100. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos, quando aqui é mais, aqui é menos, seno do primeiro, vezes seno do segundo. Então, realmente, vai precisar da fórmula de quem? Do cosseno do arco duplo, que é essa daqui, mas também vai precisar de quem mais? Do seno do arco duplo. Vai precisar do cosseno também, que a gente já conhece, é um dado do problema, e tem que saber também descobrir o seno de x. Como é que acha o seno? Conhecendo o cosseno? Relação fundamental. Exatamente. Então, isso aqui foi dado. Isso aqui você obtém com a relação fundamental. Essa é a fórmula do cosseno do arco duplo. Essa é a fórmula do cosseno do seno do arco duplo. Com isso tudo, você vai descobrir quanto vale o cosseno de 3x. E óbvio que eu espero que você coloque no formato mais simples possível, tá bom? O formato vai dar grande, vai dar uma coisa grande, mas bote no menor tamanho possível. Tá? Adianto que vai parecer potência de grau 3, viu, pessoal? Uma resposta, viu? Tá claro? Assim como no cosseno do arco duplo apareceu grau 2, no arco triplo aparece grau 3. No arco quádruplo aparece o quê? Grau 4. E assim por diante. Então, as formas dos cossenos de nx sempre vai aparecer cosseno elevado ao grau daqui, ao n. Sempre. Mas tem coeficientes e tem outros termos mais. Mas só para já limitar, já ter uma ideia da aparência da fórmula que você vai chegar. Então, essa questão 4 foi uma forma de você usar as formas da soma e do arco duplo, tá bom? Foi esse o meu objetivo com essa questão. Entendido? E as respostas vão dar iguais ou diferentes de um para outro? O que vocês acham? Diferentes. Vai dar todas diferentes. Não, vai ter, não teremos duas respostas iguais nessa questão, não. O que mais, galera? 4, acabou? A 5, como é o inverso, dizer? O inverso de... Quem é o inverso de 5? Menos 5. 1 Não. sobre 5. Isso foi ensinado pelo professor do primeiro ano, mas você não prestou atenção numa coisa básica. O menos 5 é o simétrico, né? Simétrico de 5, eu falo menos 5, o oposto. Simétrico ou oposto. Agora, quando eu falo inverso de 5, estou falando de quem? 1 Qual é o sobre número? 1 sobre 5. 1 sobre 5, exatamente. Então, quem é o inverso desse cara? É 1 sobre Seria esse cara. E aí, o que você tem que fazer agora para fazer essa conta aqui e melhorar esse cara? Não é uma divisão, não? Não é uma divisão? Sim. É. Então, você tem que multiplicar por quem? Toda divisão. Como é que você faz uma divisão do número complexo? Multiplica por quem? Pelo conjugado do Pelo denominador. conjugado, exatamente. 2 mais NI e 2 mais NI, em cima e embaixo. Pronto. Aí você vai obter uma resposta aqui, que tem um A mais um B vezes I. Tá certo? Então, eu quero saber quem é o A e quem é o B. O problema termina na hora que você deixar claro quem é o A, quem é a parte real e quem é a parte imaginária, que o resultado disso aqui é um número complexo, né? Todos esses aqui, a princípio, são números complexos. Então, tem que aparecer o A e o B com clareza. O A e o B até podem, um deles pode até ser 0, mas tem que aparecer quem é o A e quem é o B, porque a forma geral de um número complexo é A mais BI. Foi isso que eu ensinei na aula passada? Entendi? Agora, módulo eu não falei também. Alguém sabe o que é módulo? Não.
Alguém sabe? Isso eu não falei, viu? Ó, isso eu falei. Isso dá para fazer, isso dá para fazer. Agora, módulo eu não falei. É uma coisa bem simples. Aqui é a parte real, não é isso, pessoal? E aqui é a parte imaginária. Esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o B. Módulo é essa distância até a origem, pessoal. Isso aqui é o módulo de Z. Como é que você faz para descobrir ele? Alguém tem alguma proposta? O que é isso aqui, pessoal? Retângulo. Um triângulo o quê? Retângulo. Retângulo. O cateto é dado por quem? Pela parte real, é esse carinha daqui. O outro cateto é dado pela parte imaginária. Como é? O símbolo de módulo é esse aqui. Usa o módulo mesmo. Ó. Como é que faz para achar o módulo, então, pessoal? O A e o B foram dados. Teorema de Pitágoras. Exatamente. Então, a letra A é o teorema de Pitágoras. A letra B é o mais simples de todos, eu falei na aula. A letra C, o quadrado de um número. O que você tem que fazer no quadrado de um número? Multiplicar ele por quem? Ele Por ele mesmo? vezes ele mesmo, exatamente. Ou seja, é uma multiplicação que vai resolver a letra C e é uma divisão que vai resolver a letra D. E multiplicação e divisão não é só não falamos? Concorda ou não? Concordo. Concordo. Então é isso, pessoal. Acho que a 5 está destrinchada, né? Mais perguntas sobre a 5? Caso uma conta dê, por exemplo, z igual a 0 mais Fala. 5i, por Certo. exemplo. Aí eu preciso botar o 0 ou eu posso botar z igual a 5i? Pode botar 5i, sim, que eu vou entender. Ok. Que é um imaginário puro, né? Eu falei isso na aula passada, né? Se, Aham. se o A é 0, é um imaginário puro, e se o B for 0? É um É um real. real, né? Concorda? Professor? Não é? Se o B vale 0, vira o quê? Vira um número real. E foi o que justificou na minha aula a ideia de que o conjunto dos números reais, ele está o quê? Contido em quem? No conjunto dos números complexos. Ou seja, todo número real é complexo sob essa ótica, entenderam? Mas nem todo real é complexo, mas nem todo complexo é real. Tá claro essa afirmação, pessoal? Sim Tá. ou não? Tá. Mais perguntas? Se o meu número tiver sobre outro número, tipo z igual a 2 menos 5i tudo sobre 17, por exemplo. 17. Quem é o A e quem é o B? 2 sobre 17 É o A, quem é o B? menos 5 sobre 17. Exatamente. Isso é propriedade de fração, né? O que você está usando aqui é uma fração. Toda fração que tem denominadores iguais, o que, é que você pode fazer? Conservar o Denominador. e operar, no caso, somar ou subtrair os numeradores. Numerador. Então, essa pergunta é uma pergunta de quem manipula a fração. O que você faz com fração, você vai fazer a mesma coisa aqui. Porque isso aqui é uma fração também. Então, não tem nenhuma coisa a não ser usada. O que mais?
tá pedindo para a gente representar no plano de Arcangauss. Aí, na questão A, a gente vai ter que usar ele para achar o módulo, certo? Aí eu preciso Sim. fazer Então, a primeira coisa dois que você faz é representar ele no número, no plano complexo, né? Então, cada um desses números, aqui vai dar um complexo, aqui vai dar um número real, né? Desculpa, falei bobagem. Foi mal. Voltando. Recomeçando. Aqui vai dar um número real, porque é uma hipotenusa. Então, aqui é um número real. Aqui é um número complexo, aí você representa ele aqui. Aqui vai dar um número complexo, você representa ele aqui. E aqui vai dar um número complexo aqui. E mesmo esse número real, você pode representar ele aqui, né? Porque é um número, por exemplo, que número é esse aqui, pessoal? O plano de Arcangauss, tá? Que número é esse aqui? Esse pontinho aqui. 2 2. Esse daqui? e Não, esse daqui. 2 mais i 2 mais i. E esse daqui? e Agora sim, exatamente. Então, qualquer número que você botar aqui, eu quero que você represente aonde? No plano de Arcangauss. Então, como eu estou afirmando que esse cara aqui vai ser um real, esse aqui vai estar em cima dessa linha, obrigatoriamente, tá? Mas os outros três não, vão estar ou no primeiro quadrante, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto. Mas não vai estar em cima da linha mais não. Não é real? Entendido, galera? Ou não? sim. E a pergunta do plano de Arcangauss é importante, né? Quem lançou agora. Você vê quantas perguntas surgem e que a dúvida de um pode ajudar as dos demais, dos demais, né? Então, o que mais? Acabou? Já falamos da 3, da 4 e da 5. Vamos para onde agora? A 6 pede uma divisão entre esses dois números que são A dados. 6 pede, eu dou dois números complexos. Esse daqui Sim. e esse daqui. E faça as 4 operações entre eles. Qual é o denominador e qual que é o numerador? Quando eu faço dois números, eu penso sempre na ordem, tá bom? Esse foi o primeiro, esse foi o segundo. Então, na divisão, esse vai ser o numerador e esse vai ser o denominador. Mas você tem razão. O meu texto dá margem a você querer fazer o contrário, tá bom? Certo. Mesma coisa na subtração também. Você pode usar essa sua dúvida só não faz sentido na adição e na multiplicação. Concorda comigo ou não? Concordo. Porque é comutativo, né? É Certo. comutativo. Tá? Então, a ordem tanto faz. Na adição e na multiplicação. Já na subtração, na divisão, a ordem importa. Então, eu imaginei esse ser o primeiro e esse foi o segundo. Mas se você imaginou o contrário e quiser fazer o contrário e indicar isso na sua solução, eu vou aceitar, viu? Entendido? Tá certo. Já que a minha redação não foi tão específica de direcionar para dizer quem é o numerador e quem é o denominador. Legal sua pergunta, ou seja, né? O que mais? Essa questão é fácil, vocês. Sim ou não, pessoal? Só tava em dúvida nesse denominador mesmo. Mas é uma questão bem fácil, né? Também? O senhor pode descer um pouco para 8? Oi? O senhor pode descer um pouco para 8? Para 8 posso. Qual a sua dúvida na 8? Ah, não. Eu pensava que era uma questão que eu tinha dúvida, mas essa eu não tenho dúvida, não. É tranquila essa também. Eu falei na aula, não falei? Falou.
Lembrando, por exemplo, se eu quisesse fazer a soma de... Quanto é que dá a soma? Vou fazer esse exemplo aqui para vocês, quebrar esse galho aqui. Vamos supor que meu N fosse... Não, eu vou mudar aqui e vou terminar aqui. Vamos supor que a minha soma parasse no I elevado a 7. E aí? Como é que vai dar? O que é que a gente falou na aula? Que a soma de 4 em 4 vai dar quanto? A soma de 4 em 4? Zero. Pronto. Quanto é que vale I elevado a 5? Menos 1. Não. I Vale I. Quanto vale I elevado a 6? menos 1 Menos 1. Quanto vale I elevado a 7? menos I. Pronto. Quanto é que vale a soma de todos eles? Esse Menos cara cancela com esse. Qual é a resposta? Menos 1. Pronto. Isso aí. Seu único trabalho, então, é saber quem são os últimos números. Todos os blocos de 4 que existirem até esse número aqui, você vai dar 0. E somar com 0 não altera ninguém. Essa questão também eu considero fácil. Mas tem uma coisa que não é trivial. É você descobrir quem são os 4 últimos. Os últimos, entendeu? Beleza? Mais perguntas? A 7 eu também falei, né? É isso? Foi. Falou. A 7 eu falei, a 6 já foi perguntada, a 5 também, a 4 também, a 3 também. A 1 e a 2, não tem nenhuma pergunta a respeito da 1 e da 2? Acho que não. Todo mundo tem certeza disso, então? Eu fiz uma correção, né? Eu tinha escrito inicialmente a palavra agudo e corrigi aqui e botei acutângulo, né? Que, inclusive, acho que foi Letícia, não foi? Foi Letícia que me indicou o erro, não? Foi Larissa? Cecília. E nenhuma das duas. Desculpa, Cecília. Foi você, foi mal. Foi Cecília que me indicou o erro e eu corrigi. Mais alguma pergunta ou terminamos a aula? Acho que encerramos. Então, beleza. Veja novamente, né? Assim, os 7 pessoas que aqui estão presentes, eu percebo que são alunos mais interessados. Então, isso tá bom. Agora, é baixo esse número, não é, pessoal? E vocês entendem agora porque que tem 15 alunos abaixo da média, né? Sim ou não? Sim. Sim. Sim, né? Então, a pessoa não tá muito preocupado, né? Porque a aula que ajuda a resolver a prova, ele não está presente, então, porque é a hora de perguntar, não é? Olha quantas dúvidas vocês, por terem visto a prova antes, já puderam fazer agora. Eles só vão ter a dúvida na hora de fazer. Aí lá que vão descobrir. Aí eles vão dizer, mas aí agora já não dá para perguntar. Mas cada um sabe o que faz, né? Cada um sabe o que faz. Eu acho que estou fazendo o meu papel. Mas tem pessoas que só vão perceber que não estão fazendo o seu papel quando mais na frente perceber que não aprenderam. E aí vai ser um pouco tarde, provavelmente. Vão descobrir só isso, em geral, muitos só descobrem isso no último ano do ensino médio. Quando vão fazer o Enem. E sabem que vão mandar mal no Enem. Só aí vão se dar conta disso. Esse curso aqui, se vocês entenderem e fizerem as coisas, vocês estão habilitados para aprender e usar as questões do Enem daqui a 2 anos, 3 anos, quando vocês forem fazer o Enem, na minha opinião. Mais alguma pergunta, galera?
Podemos terminar? Podemos. Ok. Então, agradeço a presença de vocês. Acho que ajudei a tirar algumas dúvidas. E vou parar a gravação agora, tá, galera?